quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 7, versículo a partir do 24. Bendito e agradecido o nome do Senhor Jesus. Repetido mais uma vez, Mateus capítulo 7, versículo 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, esse versículo aqui fala acerca da segurança do crente. Aleluia. Na vida espiritual. Aqui fala de duas casas. Ambas foram construídas, uma foi construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que uma casa, quando ela é construída, usando todo o material para que ela tenha sustentação, aleluia, pode chover, pode dar um vento forte, pode a natureza se empalecer, mas ela está ali firme, porque ela foi construída e bem construída. Já a casa que foi edificada sobre a areia está falando de vulnerabilidade. É uma casa vulnerável, é uma casa suscetível a cair, a desmoronar. Agora, trazendo para a nossa vida espiritual, Jesus aqui está dizendo: aquele que ouve a palavra do Senhor, ele compara o homem que edificou a sua casa na rocha. Aleluia. E para edificar a sua casa na rocha, foi preciso trabalhar, foi preciso se esforçar. Tem de cavar um alicerce na areia e tem de cavar um alicerce em cima de uma pedra. Você vai ver qual é o mais duro, né? Na areia, no instante você cava, no instante você faz aquela vala grande. E na pedra. Então isso nos ensina, irmãos, que para que nós tenhamos a nossa vida edificada em Cristo Jesus, uma vida fortalecida, uma vida edificada na palavra, no ensino, irmãos, é preciso que nós nos esforcemos para trabalhar no sentido de procurar entender, ir a fundo, estudar, gastar tempo, trabalhar, derramar suor, gastar tempo para podermos, irmãos, assimilar integralmente a palavra do Senhor. Viva! Agora, se eu venho à casa do Senhor, apenas ouço a palavra e não procuro saber, não procuro entender, não procuro me aprofundar, não procuro fixar na minha mente
Irmãos, aquela palavra, ela não vai ter muita valia. Então, quando Jesus está aqui falando acerca de uma casa na rocha e uma casa na areia, ele está dizendo: aonde é que você está edificando? Aonde é que você está sendo imprudente ou está sendo insensato em relação ao que você ouve na palavra de Deus? Porque quando você busca na palavra, quando você mergulha e aprende e procura se desenvolver no Senhor na sua palavra, mais e mais, você está fazendo o quê? Você está se edificando em Cristo Jesus. Você está se fortalecendo em Cristo Jesus. Agora, quando você não está nem aí, entrou aqui, saiu aqui, não tem preocupação de ele abrir. Não tem preocupação de saber o que significa aquela palavra, o que ele quer dizer. Apenas você está ali, você ouviu, mas passou pouco. É como está a sua casa edificada na rocha. Aí quando vem o vento forte, quando vem a chuva, quando vem todas as coisas que simbolizam tribulação, adversidade, sofrimento, prova e muita coisa, se você não tiver edificado na rocha que é Jesus, na palavra que é o Senhor Jesus Cristo, você pode desmoronar. Mas se você está firme na palavra de Deus, vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir o que for, mas você tem a palavra no seu coração que te diz: fica firme, fica forte em mim, Senhor. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estou contigo nessa luta, eu estou contigo, eu te ajudo, porque a palavra de Deus gera em você graça, força e poder. Aleluia. Porque nessa noite nós venhamos, irmão, a pedir ao Senhor, me dá a tua graça para que eu possa buscar essa edificação, para que eu possa construir ali na rocha, na tua palavra, na tua vontade, para me perseverar e crescer e estar firme e forte na presença do Senhor. Amém? As palmas no nome de Jesus. Eu preciso dizer para orar com os ofertantes e exibidos. Após a oração, irmão do Senhor, de novo, vou agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumpramos, irmão, com Pai Senhor. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar. Em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundez em toda a boa obra. Oremos ao Senhor, seja que você diz na sua fé. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, santo, verdadeiro e justo, fiel, eterno, todo-poderoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores, tu és grande, tu és rei, tu és poderoso, tu és fiel, tu és soberano, Senhor. Tudo que fazemos aqui é para ti e é por ti. Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Santo de Israel, te apresentamos o que exibiste os ofertantes da tua casa. Abençoa aquele que trouxe para ensinar, para ofertar, Deus Todo-Poderoso. Abençoa também aquele que não tem, porque se encontra com a porta fechada, Pai. Porque tu és o Deus, dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que provém de onde vemos e praticamos, ó Pai. Tu pode fazer aquilo que o outro pode, Pai. Tu és o Deus do impossível, porque para ti nada é impossível, Deus. Ouça, ora a favor daquelas pessoas que se encontram com a causa na justiça, se arrastando por longos dias, ó Pai, por longos meses, por longos anos, Pai. Tu és o dono da chave, é tu que era na porta, Pai. É tu que tens a chave na tua mão, Pai. Libera a bênção, Deus Todo-Poderoso, para que o teu servo receber, Pai, aquilo que é de direito. Ô Senhor, faz justiça, Senhor, porque tu és o justo juiz, tu és o Deus fiel, Deus Todo-Poderoso. Nos ensina a zelar a porta que tu abriu, Pai. Nos ensina a valorizar aquela porta que tu naquela vida do teu Pai. Nos dá sabedoria, Pai, para que venhamos a administrar nossos finanças, mas que a gente venha trazer para depositar na casa do tesouro, para que haja mantimento, Deus Todo-Poderoso. A tua palavra
abrirei janela do céu e derramarei sobre vós bênção tal que haja maior abastança. Deus Todo-Poderoso, vem em contra a tua igreja. Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu abre porta até onde não tem parede, porque tu sabe como fazer da maneira que tu quer fazer. Deus Todo-Poderoso, vem em contra a cada oferta, vem, Senhor. Aquele benefício, Pai, aleluia. Que, Senhor, muitas das vezes o governo cessa. Deus Todo-Poderoso, faz com que não cesse mais. Multiplica, Deus Todo-Poderoso, faz com tua vontade. Senhor, tu sustenta a viúva, tu sustenta o alvo, tu sustenta o estrangeiro, uma equipe necessitado. Ou Pai, porque tu és Deus soberano, ou Senhor, tu és o Rei abençoado, galardoador. Deus Todo-Poderoso, entrega a tua igreja nas tuas mãos nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, dizime oferta com alegria as palmas de exaltação para o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E volta para o Salmo 192. Caso algum momento eu fale, a respiração da boca e a igreja continua glorificando. Amém? Louvado seja Deus. Pelo mundo brilha a luz, vem ouvir Jesus, vem durado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos remidos, pelo sangue Desde já te agradeço a minha oportunidade. Nossa doutrina hoje, 24 de nove de 2025, às 19 horas, na nossa sede de RSE. O tema da nossa doutrina hoje é sabedoria e discernimento. O versículo-chave para hoje é: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7. Igreja Pentecostal Renovação dos Amigos, pastor Vicente Félix. Eu coloquei aí na imagem no óculos, né? Talvez não dê para os irmãos verem aí na tela, mas esse óculos ele está na mão de uma pessoa e a pessoa está dirigindo o óculos para umas árvores, né? Não dá para você ver que a imagem é pequena, né? Mostrando a dificuldade de enxergar com detalhes, né? Então, a sabedoria que nós falamos aqui, irmãos, é a de Deus. E o discernimento
é de Deus também. O discernimento tem o dom de discernimento, né? Onde a pessoa pode perfeitamente discernir entre uma coisa e outra, preto e branco, né? Também olhando para as leis de certo e errado, o que está se falando, compreender. Então, a sabedoria e discernimento que nós vamos trabalhar hoje, irmãos, nós vamos refletir, fazer uma reflexão com o objetivo, né, de nos capacitar a lidar com as crises, né, na busca de resolução, Porque nós sabemos que sempre a humanidade esteve em guerra, em conflito, né, em todas as áreas da vida. E tudo que nós queremos, né, numa guerra, num conflito, numa crise, é resolver o problema, é uma solução. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos fornece muita informação de como nós lidarmos com as crises, com os conflitos, com as guerras, com ambientes hostis, difíceis. E isso às vezes até dentro de nós mesmos, né, irmão? Muitas vezes nós entramos em crise pessoal, de fé. Enfim, é muito bom isso aqui, né? E aqui no versículo-chave, irmãos, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Há muitos anos, uma pessoa veio visitar a nossa igreja, isso faz uns 20 anos, por aí, uma amiga da irmã Rita, e era muito sábia, né, nas letras, muito entendida, muito detalhista. E quando ela saiu, nós saímos da igreja, ela começou a fazer vários apontamentos do que ela viu na organização, na estrutura do templo, que era um ensino. E ela falando ali com a irmã Rita, eu dirigindo o carro, e aí, lá bem na frente, eu disse para ela assim: a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria, do conhecimento, né, é o temor do Senhor. E eu percebi que ela, com a inteligência que ela tem, entendeu o que eu queria falar. Que todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, irmãos, quando ela vem de Deus, ela não vem para humilhar, ela vem para ajudar, ela vem para acolher, ela vem para direcionar. Diferente muitas vezes da sabedoria humana. Não descartando o saber humano, eu sou totalmente a favor do estudo, da formação acadêmica, teológica, todos os níveis, né? Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, foi como o apóstolo Paulo disse, tudo que ele tinha, ele considerou esteiro. Porque agora ele queria aprender com isso realmente, ele queria aprender com o Espírito Santo. Então, tem pessoas que são sábias aos seus olhos e se perdem. Enquanto que a sabedoria de Deus, ela nos fala. Então, isso é maravilhoso. Se o Diácono Pastor já conseguiu colocar o slide, pode passar. Eu não deu tempo de preparar os slides. Mas nós vamos ler aqui na nossa folha, não aparece o slide ali, tá? Bom, resolução bíblica para crise. Resolução bíblica para crise. Primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer na crise, seja de que natureza for, ou de que natureza for, é que tem muitos tipos de crise, tem muitos tipos de situações adversas que nos são contrárias. A primeira coisa que uma pessoa que tem um pouco de conhecimento de Deus e que teme a Deus, a primeira coisa é pedir sabedoria. Deus dê sabedoria, né? É pedir sabedoria. Como está em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Que coisa grande. Nós humanos terrenos, nós temos uma certa dificuldade nessa relação com Deus, porque Deus é Espírito, né? E a palavra do Senhor diz que só quem conhece Deus é o próprio Espírito de Deus. E ele precisa estar em mim e em você, né? E é isso que nós temos que buscar e cultivar e desejar cada vez mais que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não opere em nós. E para isso eu tenho que me esvaziar de mim,
O Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito. O que a Bíblia estava querendo dizer com isso, pobre de espírito? É não ser rico de si mesmo, é ser pobre de si mesmo, é se esvaziar de si mesmo. Então, nas guerras e nos conflitos, e nas crises, na dificuldade, a maior dificuldade que nós temos de ouvir Deus é porque nós formamos já a nossa opinião, nós já conceituamos as coisas do nosso jeito, e muitas vezes já fechamos a porta para o próprio Deus falar conosco. Glória a Deus! Eu fico olhando, irmãos, porque eu gosto de acompanhar as notícias do mundo inteiro para estar informado, e eu fico vendo, meu Deus, homens arquibilionários que tiveram tanta sabedoria para enriquecer, meu Deus, para construir impérios, e muitas das vezes tropeçam em coisas que a uma criança pode reprovar, devido à ganância que cega os homens por não ter o temor do Senhor. Alguns até que confessam o Senhor, mas confessam o Senhor só da boca para fora, ou com um reconhecimento da sua grandeza e senhorio, mas não se submete, não permite que o Senhor tome a direção das questões, dos problemas, das crises. Amém? Então percebam, irmãos, aqui como é profunda essa palavra, porque o Senhor dá a sabedoria. Ele dá. Também está escrito que Ele dá, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele não lança em osso. Agora, nós temos que ter paciência, porque o sistema de Deus trabalhar muitas vezes é diferente do que nós queremos, da forma que nós queremos, né? Aí diz aqui, da sua boca é que veio o conhecimento e o entendimento. Deus vai falar comigo e contigo, irmãos, na pior das piores situações. Eu digo isso, eu creio que isso aqui já passaram por diversas experiências, e Deus falou com você, e Ele vai falar. Principalmente aqueles que buscam, né? Aqueles que cultivam na sua vida o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus alguns recursos que a palavra nos dá, né? Como orientação para nós realmente buscar o Senhor, estar no Senhor e esperar no Senhor. E aqui tem uma orientação maravilhosa que diz: ouvir antes de falar. Provérbios 18, 13. Olha que coisa maravilhosa. Ouvir antes de falar. Essa é também das nossas dificuldades. Nós falamos mais do que ouvimos, né? Nós temos dois ouvidos e um ouvido. Então é para a gente ouvir mais e falar menos. Tá? Mas é o contrário muitas vezes, né? Provérbios 18, 13. E aí, amados irmãos, vem aqui uma recomendação maravilhosa: agir com calma, amor e respeito. Eu aprendi desde cedo que quem quer respeito, se dá respeito, dá respeito. Amém? As pessoas brutas, ignorantes, desnamoradas, infelizmente elas vão colher também desaforo, abusos, e a lei da semeadura, né? Claro que para o servo do Senhor, a ordem é pagar o mal com o bem, né, irmãos? Então, para nós não para essa lei, tá? Mas na vida prática, em muitos casos assim que acontece. Então, qual deve ser o nosso agir, irmãos? Dentro daqueles calma. Deixa o amor de Deus tomar conta da nossa vida. Respeito. Só é possível uma reconciliação, irmãos, se houver basicamente essas três virtudes na nossa vida, que é uma pessoa moderada, calma, uma pessoa que deixa o amor dominar antes da justiça, e respeito, né? Para que de fato aconteça uma reconciliação. Imagina, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que quem pede reconciliação é Ele, não é o homem. Deus é quem busca reconciliação com o ser humano. Olha aí, o Criador buscando a criatura, se rebatando a criatura. Que coisa impressionante, né? Mas o que é isso? É a nossa falta, é a falta humana de capacidade de se humilhar. A grandeza não está em afrontar, a grandeza está em se humilhar. É aí que nós vamos encontrar o caminho da reconciliação. Romanos 15, 5 a 6. Você pode ler depois.
Se puder colocar na tela aí, a gente vê também. E praticar o perdão, Colossenses 3:13, para evitar a amargura, libertando-se para a restauração e a graça divina. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós não liberamos o perdão, porque na verdade os seres humanos, nós, seres humanos, não temos capacidade de perdoar como Deus quer. O perdão é de Deus. Deus coloca no nosso coração e nós só temos que liberar, e às vezes nós não liberamos, nós seguramos pela raiva, pela ferida de se abrir, né? Mas a vontade de Deus, e Deus determina que nós temos que liberar o perdão. Muito bem, Romanos 15 e versículo 5 diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6: para que, concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, o Senhor Deus, o Espírito do Senhor, pela palavra revelada, escrita, Ele quer que haja entre nós entendimento e nunca guerra. Conflitos vão acontecer, porque nós somos diferentes, em várias áreas da vida, em várias situações, mas o Senhor quer que busquemos uma resolução para estabelecer a paz e a unidade. Pode voltar, Paulo. Muito bem. A graça divina, que é o finalzinho dessa telinha amarela aí, ela só é possível, irmãos, se estabelecer na nossa vida se nós seguirmos essas práticas, né, que a palavra do Senhor nos mostra. Princípios bíblicos para a resolução de crise. Nós já vimos: buscar a sabedoria de Deus. Pedir a sabedoria de Deus, pois somente Ele pode conceder o entendimento necessário para encontrar o caminho certo. Nós já lemos Provérbios 2 e 6. Depois nós vamos ler aqui Provérbios 3, 5 a 6. Olha bem, irmãos. A sabedoria de Deus, irmãos, nós já temos falado muitas vezes, eu vou repetir, que está dentro do contexto. A sabedoria de Deus não é só o saber as letras, não é só ter o conteúdo das informações, mas a sabedoria de Deus é muito mais como se manifestar, como tratar. Olha Provérbios 16, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, eu já trabalhei em empresas que nos capacitavam, né, muito em cursos elevadíssimos, né, em várias áreas, né, para diante de situações de negócio, de problemas com clientes, a gente ter comunidade. Mas houve inúmeras situações ao longo de 22 anos que eu recorri a Deus. Tive que pedir um instante, me ausentar um instante, Deus, dá uma direção aqui. Porque a vida, o ser humano, é muito complexo, irmãos, em todas as áreas da vida. E é aí que Deus entra, nessa complexidade. Tá? Porque Ele sabe se como lidar com tudo, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha o voltar com Ele. Amém? Então, somente Ele, irmãos, somente Deus, irmãos, pode nos fazer resolver, encontrar uma situação, um meio para nós sobressairmos de qualquer embaraço da nossa vida. Somente Ele. Quando eu e você disser, pronto, agora não tem mais jeito, agora não sei mais o que fazer, lembre que Deus é a sabedoria, lembre que o Senhor, Ele quer iluminar, Ele quer mostrar, Ele quer dar uma direção, tá bom? Vamos ver Provérbios 3, 5 a 6. Provérbios 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, esse
específico entre muitos, né? Que já me salvou muito de situações embaraçosas, né? Aqui diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Meus irmãos, esta palavra coração aqui é o nosso ser interior, é a alma do espírito, não é só o coração, como muitos compreendem, de emoção, não. É o nosso ser interior. Então, todo o nosso ser, que realmente é o nosso interior, isso aqui que os irmãos veem, nós nos vemos uns aos outros, isso é uma matéria que ninguém vai se desfazer, mas o verdadeiro ser humano está aqui dentro, está aí dentro de você. Então, quando eu digo todo o teu coração, é todo o nosso ser, irmão. Vamos assim como se nós anulássemos, né? Negasse totalmente a nós diante de uma situação embaraçosa, difícil, né? Que não encontramos, não imaginamos uma saída. Vamos recorrer, Senhor, mostra. Pode ser que Ele não mostre hoje, amanhã, mas espera nele. A palavra confiar, irmãos, confia no Senhor, ela muitas vezes requer de nós espera. Espera. É que nós somos, nós, o que coloca, às vezes também não pediu. A gente quer as coisas para ontem, né? Ninguém gosta de fila, não é verdade? A gente paga até para outro ficar na fila, no lugar dele, quando estiver próximo, né? Ele lá, eu estava numa fila agora na farmácia semana passada, e uma pessoa chegou lá e falou que lá nessa farmácia tem uma senha, né? Aí a pessoa pegou a senha e disse: eu vou dar saída aqui para resolver bastante coisa, porque tinha uns 6 na frente, né? Então ela calculou ali que ia demorar 1 hora mais ou menos, né? Ninguém gosta de fila, até porque o tempo para tanta coisa que tem que se fazer, às vezes a gente é pouco, tem que administrar mesmo. Muito bem, pode passar o versículo seguinte, por favor. Diz aqui, ó: reconhece-o em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Sabe o que é isso, em todos os caminhos, irmãos? Esse caminho aqui é a nossa vida. Em tudo a nossa vida. E aqui nós erramos muito, irmão, sabia? Porque às vezes coisas aparentemente pequenas, a gente já toma uma atitude que resolve, e quando a coisa ficar com detalhe, cria um problema enorme, e nós voltamos para Deus. Você me consultou, você morou, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, né? Veredas é pergunta, né? Um caminho mais estreito. Quem já morou no sítio, na roça, já andou pelos matos, até os meus 14 anos eu morei na roça, né? Andava pelas veredas, também bem estreitinho, né? Fala muitas das vezes de momentos na nossa vida que requer uma vigilância maior, irmãos. E a gente tem que estar bem o tempo todo ligado com o Senhor. Eu sei que tudo isso, como um irmão certa vez fez um comentário assim: irmão, você prega muita utopia, é coisa impossível. Não, irmão, mas nós estamos falando de Deus. Amém? Agora, cada um de nós vamos absorver e vamos praticar o que realmente estiver ao nosso alcance no Senhor. Cada um tem as suas limitações e o Senhor conhece. Voltemos, né? Muito bem, pode passar a próxima tela, por favor. Ouvir atentamente. Aqui também é onde, irmãos, se nós não prestarmos atenção, muitas vezes nós geramos confusões por não ouvir direito, por não prestar atenção no que está sendo dito, falado, faz conclusões erradas, juízo errado. Seria bom que nos ensinos, mas o tempo também não permite, mas fica aberto aos irmãos a depois tirar qualquer dúvida do que foi dito aqui, porque a perfeita comunicação não é só eu falando, não, eu falando de vocês, né? Dando feedback, perguntando, comentando, e o microfone também está aberto aí. Se alguém quiser perguntar, falar, fica à vontade. Se a gente puder terminar o tema, porque alguém fez uma pergunta e vai estender mais, não tem problema não. Mas vamos lá, ouvir. Inclusive o Senhor também chama a nossa atenção quando Ele diz: quem tem ouvido, sabe que ouvido é esse? Que o Senhor está falando? É o do coração. Ouvir com o coração.
Às vezes a pessoa está sentada olhando, né, um para o outro, mas está ouvindo, ou está ouvindo, mas ouvindo de forma errada. Em vez de estar tentando entender o que o outro está falando, aqui nós já estamos dentro de um ambiente de conflito. Em vez de estar ouvindo para não entender o que o outro está falando, já está pegando as palavras sem entender direito e já está pensando em como atacar, como contra-argumentar. Aí não tem diálogo. Aí nós estamos vendo o mundo mergulhado numa crise de guerra, de conflitos mundiais, que podem, inclusive, que Deus nos livre de trazer tragédias mundiais, com armas químicas, né, com bomba atômica e com tantas coisas, né, que hoje, infelizmente, os homens, para garantir o seu poder terreno, humano, faz loucuras. E aí, mais uma vez, eu fico olhando para homens arquimilionários, homens que alcançaram uma posição elevadíssima diante do mundo, pela sua sabedoria, pela sua maneira de articular, de desenvolver, e comete barbárie. Não poupa nem os inocentes. Isso é uma obra diabólica, terrível, né? Então, meus irmãos, num ambiente de conflito e crise, que pode ser em vários ambientes de trabalho, de escola, de família, de igreja, de uma reunião, ouça bem, pense. Antes de você afirmar que o outro falou, pergunta, foi isso que você quis falar? É isso que você quer falar? E não já vá atacando não, agredindo, não. Isso não serve de Deus, né, meus irmãos? Olha o que diz aí, Provérbios 18:13. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para a vergonha sua. Coisa feia, né, irmão? A pessoa vir com o seu poder e falar e agir, depois ter que reconhecer que errou. Se tivesse prestado mais atenção, se tivesse ouvido melhor, se tivesse se aconselhado com pessoas, não, mas acho que é o dono do mundo, da razão, que o mundo gira em torno dele, aí fala, e depois vai ver a besteira que fez e vai ter que se humilhar, porque muitas vezes o seu poder corre o risco de afundar o seu barco, né? Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra que eu estudo para mim, para melhorar cada vez mais, pesa muito, irmãos. Principalmente para quem tem que tomar decisões. Tá? E decisões que influenciam pessoas, sociedade, família, filhos. Muito sério. Nós não podemos nos achar na liberdade de falar o que queremos, sem medir as consequências das nossas palavras, das nossas atitudes, né? Então, a estultícia é o que? Aqui, ó, está no dicionário, é tolice. Pessoa que age de forma astuta, que é uma das características de Satanás, né? Como é tolice, estupidez, insensatez. Só falar de insensatez, irmão. Depois, o que vai se perceber nessa pessoa é que a cabeça dela não funciona bem. Funciona bem. Certa vez eu aconselhava uma irmã, e eu nunca esqueço, né? Mostrando aí várias situações, vários modos de lidar com aquela situação, e de tanta gente falar, eu concluí dizendo assim: pastor, eu acabei de chegar à conclusão que eu sou louco. Eu digo: você não é louco. Você não é louco. Às vezes é insensatez. A insensatez ela está diretamente ligada ao juízo. Mas essa ligação nem sempre é loucura. Nem sempre. Porque loucura, constatado louco, é a pessoa que faz uma nota de 100 reais, né, irmão? Tá certo? É louco, né? O insensatez, ele não é louco. Ele tem atitude de loucura, mas ele não é louco. Ele sabe o que ele está
de refletir melhor sobre as coisas, de analisar melhor as coisas. Que todos nós, por mais sábio, conhecedor, por mais expert que for, tem que refletir, tem que pensar, tem que ser assim. Porque senão, o que é que vai acontecer? Vai passar vergonha. Passar vergonha, tá? Ou falta de juízo, tá? Age de maneira irracional. Irmãos, quantas atitudes, irmãos? A gente não acredita que é você. Aí minha esposa sempre lembra dessa palavra que o pastor, lá no início da nossa fé, mais de 30 anos atrás, nunca esquece dele, muito abençoado na pregação, e ele estava falando, pelo menos desse assunto aqui. Aí lá no meio da mensagem, muito poder, ele diz: irmãos, experimente criar um cavalo dentro de casa. Experimente criar um cavalo dentro de casa. Alguém já imaginou criar um cavalo dentro de casa? Cavalo mesmo, animal. Eu disse para a Anitta que eu sempre quis muito ter um cavalo. Eu corri muito quando era criança, a montar um cavalo, as capoeiras, buscando um carro, disputando corrida. Então eu gosto muito. E eu disse para ela: mas você concorda com comprar um cavalo do parque do Quintana? Ela disse: meu Deus. E aí uma hora eu vou comprar e vou estar lá no parque do Roquete. Ela tem espaço, né, José? Agora, dentro de casa, é só uma pequena ilustração para nós mostrarmos que tem atitudes que realmente é até ofender o animal, né? Misericórdia. Irracional, sem discernimento ou sabedoria, especialmente na busca por algo que o afasta do caminho de Deus. Meus irmãos, a estultícia, a prepotência, essa coisa da grandeza, do poder, da soberba, leva a pessoa a tomar atitudes, irmãos, que pode até perder a salvação. Nós temos que ter uma consciência muito grande das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, da nossa necessidade, meus irmãos, e buscar o Senhor. O Senhor quer nos abençoar. Amém? Essa palavra de hoje é para eu e você crescer mais no Senhor, com a sabedoria dele, com o discernimento do Espírito de Deus. Muito bem. A Bíblia aconselha ouvir antes de falar. Então, coloca isso aí no seu coração, tá? Isso fica gravado, você pode pegar lá, botar com mais calma, os pontos que você acha que fica bom para você não esquecer, mas não esquecer, porque isso vai acontecer na nossa vida. Responder sem escutar com atenção pode levar a insensatez e vergonha por não compreender o que está sendo dito, irmãos. Muita coisa vergonhosa é uma pessoa estar falando com a outra e o outro entender completamente o que ele errou, o que ele falou, e você ter outras pessoas ali e dizer assim: eu falei isso, o que ele está dizendo, o que ela está dizendo, não. E você tem isso, mas a pessoa, ela não se concentra no que está sendo dito, no que está sendo falado, na realidade, tá? E comete erros. Então, quem ouve bem, não é só ouvir, raciocinar, procurar entender o que o outro está falando. Isso é uma palavra de Deus. As pessoas pode ser numa reunião, numa assembleia, isso pode ser numa empresa, isso pode ser na família, esposa, os filhos, né? Com os pais com os filhos. Então, toda relação humana, irmãos, isso aqui é indispensável. Saber ouvir. Há quem, às vezes, começa a ouvir um comentário de uma coisa, e antes da pessoa por explicar, já age de cabeça virada, isso é horrível, né? Porque a pessoa já é perturbada da cabeça mesmo, de cuidar, em nome de Jesus, no céu do Senhor. Então, antes de contra-argumentar, primeiro, veja se é isso mesmo. Então, antes de você contra-argumentar é, alguém comentou, falou, argumentou,
Certifique-se. Isso é para mim e para você, tá? Pode aprender. Certifique-se de que o que você, eu entendi que o outro falou, está em conformidade com o que foi dito. A pessoa, não, a pessoa diz, não é isso que eu quero falar. Irmãos, eu já me vi tanta situação desse negócio, disse e não disse, a palavra de um contra o outro, que hoje, a maioria das conversas que eu tenho com as pessoas, eu exijo testemunho. Porque quantas coisas que, eu já falei que botaram a palavra na minha boca, que eu não falei, assim também com você aconteceu, e por não ter uma testemunha, muito complicado, né, irmãos? E às vezes estabelece uma intriga, estabelece um afastamento, e até se desfaz um projeto de vida, de obra, de igreja, com que Deus tenha misericórdia de nós. Agir com calma e amor, responder de calma e tratar as pessoas com respeito. São princípios bíblicos importantes para acalmar ânimos e resolver conflitos de forma saudável. Todos irmãos, assim é Deus que nos orienta assim, é a palavra dele. Tá? Agir com calma e amor. A palavra do Senhor é bem clara, que o Senhor não é Deus de confusão. Onde tem bate-boca, um acredita no outro, nem fale Deus. Não fale. Pode ser até todos combinados, né? Calma e amor é uma base para toda a convivência humana. Responder com calma e tratar as pessoas com respeito. A palavra do Senhor diz que é para nós considerar o outro superior a nós. Eu sou o pastor da igreja, eu sou um líder de um grupo, eu sou o varão da casa que Deus, colocou o varão no degrau acima, a esposa abaixo, mas isso não é para mando, não, para comando de mandar, não. É como organizar. Se tiver duas pessoas e houver ali um novo entendimento, então quem está no degrauzinho assim vai decidir, mas também se der errado, vai responder diante de Deus. Então assim, é assim, a humanidade, Deus estabeleceu essa forma de organizar a sociedade, mas aí quem está no degrau acima, ou quem está no cargo, na posição, nunca pode achar que ele é mais do que o outro. Não, ele só está aí para coordenar. Muito bem. Respeito. Eu sempre invoquei na igreja, durante meus anos que lidero, que qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer um pode chegar e questionar qualquer coisa, com respeito. Faltou respeito? Palavra cessar. Porque não tem como dialogar. Diálogo, de verdade, só existe onde tem calma, onde tem amor, onde tem misericórdia, onde tem respeito e perdão. Se não tem, calma, vamos orar. Esperar em Deus, que Deus dê a nós a calma para dialogar. Amém? Então, onde há respeito, com certeza, as pessoas serão animadas, reanimadas, e os conflitos serão resolvidos de forma saudável, E vem uma palavra aqui, irmãos, também nas guerras, nos conflitos, nas crises onde envolve pessoas, que é o perdão, perdoar. O perdão é um comportamento vital para a restauração. Restaurar a amizade, o relacionamento, a convivência, e aí também para várias áreas da vida. Se não perdoar, não funciona. Em algumas situações, para exemplificar alguma figura, quando alguém é ferido, está dizendo que é uma ferida, abriu. Somente o perdão pode cicatrizar, pode até ficar as marcas da ferida, mas pode tocar nela que não dói mais, amém? Essas marcas você nunca vai esquecer, mas aquilo te faz mais mal. E você pode conviver com essa pessoa, amém?
Agora o pessoal está ferindo em você. Aí você perdoa. Inicia um processo de restauração. Não está restaurando. Ou ele bate em cima da mesma ferida, o ato outra ferida. Aí restaura. Aí daqui a pouco o corpo está cheio de ferida, né? Aí você vai dizer, não, não. É melhor você ficar afastado um pouquinho de mim, né? É o que a palavra diz. Se dois não concordam, é melhor que cada um siga o seu caminho e cada um vai responder diante de Deus. Em vez de ficar se agredindo. Amém? Eu sei que aqui envolve muita coisa essa palavra que eu estou falando, mas você pode falar comigo pessoalmente, eu dou mais detalhes. Evangelho de Mateus 18:21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pegará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Vai passar. Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Inclusive o Senhor Jesus disse que se eu não perdoar, meu Pai não perdoa. Se Deus não perdoa, nós estamos perdidos. Amém, irmãos? Então é assim, se eu não perdoo, Deus não me perdoa e eu estou perdido. Porque se eu não tiver perdão, não tem salvação. É muito sério, hein? Ah, pastor, misericórdia. Eu também peço misericórdia, porque tem coisa que não é fácil, não. Mas é a graça de Deus na minha vida e na tua vida, para passar. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros. Suportar. Eu nunca esqueço de um pastor amigo meu, há muitos anos atrás, também lá em São Paulo, que uma congregação desse ministério foi fechada. Ficou mais nem crente, tanta briga, tanta confusão. E aí o pastor muito carismático, né, foi chamado pelo pastor na época para assumir a congregação que estava fechada. E aí ele começou a visitar os crentes. E alguns crentes, né, ouvindo ele, orando, o pastor está bom, a gente vai voltar. O senhor vai ser o pastor? Mas ele chegou na casa de uma irmã, que eu não esqueço dessa história, que ele chegou na casa de uma irmã e começou a falar. Aí ela disse, não volto não, pastor. Mas irmã, não, ali aquele povo ali não tem amor. Mas irmã, já tem alguns irmãos que decidiram voltar. Sim, mas ele não tem amor. Aí o pastor disse: pois eu quero dizer uma coisa para a senhora aqui, a senhora não vai gostar não. Pois a senhora tem menos amor do que os que estão voltando. Aí ela, está vendo que eu não volto para a igreja? Você nem chegou onde já está me julgando. Aí eu disse: não, irmão, é porque a palavra do Senhor diz que o amor tudo suporta. Então se é que eles estão suportando e estão voltando e a senhora continua condenando os irmãos, então a senhora é que nem os homens, a senhora precisa se reconciliar com Deus. Então, irmãos, isso é Bíblia, né? Isso é a palavra de Deus. Ninguém questiona isso aqui, tá? Suportando uns aos outros, suportando uns aos outros. Aí ele diz: e perdoando uns aos outros. Sem perdão, ninguém suporta, amém? Eu me lembro de uma irmã que saiu do nosso meio aqui, devido a alguns conflitos, né? E não conseguia ajustar. E ela chegou mais ou menos no meio da igreja para lá e disse: eu não suporto mais o pastor. Aí eu terminei a conversa aqui, me aproximei dela e outros, eu disse: por que a irmã não suporta mais? Eu sim, a irmã acabou falando alto, eu ouvi. Então, assim, na verdade, aonde nós formos, não tem que suportar, Senhor, porque nós vamos viver com pessoas diferentes, ninguém é igual. Claro que tem umas situações que é bastante complicadas, né? E aí é Deus que vai julgar, mas enfim, se não suportar, ninguém fica, ninguém congrega, família não subsiste, lugar não subsiste. Instituição não subsiste, sem reconciliação, sem perdão, amém? Muito bem, uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer nós também. Nossa palavra, irmão, é uma exortação
Como o Senhor nos perdoou. O que liberta as pessoas da amargura, irmãos. Eu tenho certeza que eu sou igual a vocês. Quando a gente perdoa de verdade o outro, a gente tem paz. Sim ou não? Você já percebeu isso? Mas enquanto você não perdoa, você não tem paz. Você não tem alegria. Você pode até mostrar na fachada, tirar uma foto sorrindo, mas por dentro você está amargando. Por dentro você está sendo consumido. Teve um chegou para mim e disse assim: quando é que você vai perdoar o cara, perdoar tudo o mal que me fez e todo o mal que eu fizer pro resto da vida, a vida já está perdoada. Se for perdoar no céu, tu já está no céu para lá. Nem se preocupe comigo. Porque se eu não perdoar, irmãos, eu não sei se apesar desse fundamento aqui, assim fazer igual ao Senhor. Bom, então é a ordem do Senhor. Então, o que libera as pessoas da amargura e abre caminho para a graça e a restauração. Meus irmãos, eu já vi uma situação bastante complicada, viu? Eu vi uma situação de uma pessoa que, pelos médicos, a medicina não entendia a ciência porque aquela pessoa não tinha morrido. Mas ela só morreu quando uma pessoa chegou para ela e disse: eu te perdoo. Agora que a ciência não está morrendo. Eu queria ir para isso. Hoje eu meditava nessa palavra e eu pensava assim: quem aqui já teve uma dívida impagável e você não sabe como pagar? E aqueles que têm caráter, quando eles estão devendo, eles não ficam bem quando pagar. Eu sofri muito na pandemia porque eu tinha uma agenda de pagamento da igreja, minha também e tudo mais, e perdi emprego. As rendas da igreja despencou 70%. Fiquei com uma dívida impagável. E todo dia eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu possa acordar amanhã, porque eu quase que infartava. E as pessoas a quem eu devia, não se preocupe, Deus vai prover. Mas eu me sentia mal com aquilo. E Deus foi tão maravilhoso que Ele preparou para minha esposa uma bênção que nós pagamos tudo. E ainda para completar a bênção, foi na época que tinha 90%, 95% de desconto da guia. Eu fui dando tudo. E era muito feio, precisando de exame e tudo. E eu digo: e aí, o que a gente faz? Não pague tudo. Então nós vivemos em paz. E eu não ver você morrer, né? Então, assim, irmãos, eu estou falando isso aqui porque quando alguém te fere, me fere, e eu não perdoo, essa pessoa fica sofrendo. Amém? Muito duro você chegar para uma pessoa e dizer: você fez um mal, você pode mexer. Tem coisa que a gente tem que pagar. O mal feito que a gente fez, a palavra, a agressão, alguma coisa que feriu na alma, no espírito, não tem que ganhar que pague. Aí você diz: me perdoa, a pessoa diz: eu não te perdoo. Tem uns que dizem assim: eu ainda vou levar, eu levo para a sepultura, né? Tem crente que não tem mais falar isso, não, mas lá deve estar dizendo assim. Tem umas religiões aí que a pessoa diz assim: eu levo para a sepultura e não te perdoo. Ele não está sabendo que vai para o inferno. E quem me perdoa não tem saído. Aí alguém ligou e disse: esse pastor não de lá. Não é julgar, não, é a palavra de Deus. A gente só tem que se converter mesmo. Pode passar. Eu estou aí também, viu? Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Essa palavra a gente pode entender ela em vários aspectos, né? O mais básico é uma pessoa que está no momento de alegria, a gente está alegre com ela, no banquete, não porque ela está chorando, enferma, doente, passando problema, é aí que a gente sabe que são verdadeiros amigos, né, e tal, a gente chora com ela, sofre com ela e se une para encontrar, né, uma saída. Glória a Deus. Mas, olhando para Romanos 12:15, irmãos, tem uma palavra que eu aprendi há muito
tempo, e que essa palavra me ajudou muito, é a empatia. E é uma palavra de Deus também. Jesus disse: que você quer que os homens façam, faça você a eles. Como é que eu gosto de ser tratado? Trate o outro. Como é que eu gostaria de ser tratado nessa situação? Assim, trate o outro. Como é que eu gostaria de ser tratado como filho, né? Daqui a pouco você vai ser pai, vai ser mãe. Você vai lembrar. Como é que nós gostamos de ser tratados? Vamos tratar os outros assim, né? Uma pessoa no sofrimento, na dor, nas tribulações, nas lutas, né? Se fosse uma relação, como era que nós estaríamos? Então, se houver essa relação que é bem representada pela palavra empatia, se colocar no lugar do outro, né? Meus irmãos, isso resolve muita coisa na nossa vida, amém? Eu já vi pessoas, às vezes, tratar um obreiro na igreja, né? Pelos problemas de família, aí eu chegar e dizer: não, segura a onda aí um pouco, porque você não sabe a situação que ele vive lá. Ele um chegou para mim e disse: por que o seu obreiro não espera, sai apressado e tudo? Você tem que falar com esse obreiro, é porque você não tem a esposa que ele tem. Você chegar um pouco atrasado em casa, é uma confusão, uma tempestade, até ficar até nem dormir à noite. Assim também, essas esposas que não podem demorar quando termina o culto, que não podem participar de uma atividade pelo esposo, né? Eu nunca esqueço de uma irmã que no início dessa aula, ela trabalhava muito, inclusive ela está aqui, viu? Ela trabalhava muito, e um dia ela chegou em casa, porque a gente montava e desmontava do culto, era tudo aberto. E o culto estava 9 horas, a gente ia sair daqui 10 horas da noite, 10h30, ia chegar em casa 11 horas. Um dia ela chegou em casa e o esposo dela disse assim: o pastor não está pagando hora extra. E ela disse: ele não, mas está tudo guardado no céu e eu vou receber, né? Amém? É assim. Então, para uns, umas coisas são mais fáceis, para outras são mais difíceis, devido às circunstâncias que ele vive. Diga: sabedoria, discernimento. Vamos falar, vamos procurar entender, vamos procurar compreender, né, cada complexidade de família, de vida, né, para não sair aí atropelando os outros. Então, a melhor regra é essa: praticar empatia, colocar-se no lugar do outro. É uma prática central. Eu não sabia, não, fiquei sabendo há pouco tempo que a nossa coluna aqui do corpo, ela é quem comanda tudo, assim, tudo do corpo. Assim. Qualquer problema na coluna afeta o corpo. Assim. Mesma coisa é empatia. Se as pessoas se colocassem no lugar do outro, até acolá não, muitas vezes você vai ouvir em história, documentário, em filmes onde houve tragédia, de pessoas destruindo os outros, que a pessoa diz assim: você tem filho? Para aquele que quer matar um filho, uma filha. Você tem filho? Para ver se o outro sente a dor do outro sentindo, não é não. É bruto, é animal, é irracional. Né? Então vamos lá. Colocar-se no lugar do outro é uma prática central dos ensinamentos bíblicos, promovendo a compaixão e o amor. Você não sabe o que é compaixão? É quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro. Tá? Pode passar. Buscar a reconciliação. Então, nós estamos estudando sabedoria e discernimento para as crises, para guerras, conflitos, para tudo aquilo que traz perturbação à nossa convivência, em qualquer área da vida. A palavra que tem para o meu e o seu coração de reconciliação. A Bíblia incentiva o esforço. Precisa se esforçar, principalmente quando nós estamos sendo atacados, atingidos, não é fácil não, para restaurar relacionamentos em meio a conflitos. E o nosso alvo deve ser a unidade e a paz. A palavra do Senhor que chama a sermos promotores da paz, promover a paz. Se alguém chega para você querendo formar um grupinho de
guerra, de intriga, de confronto, sai fora. Eu já vivi tanta coisa na minha vida, e eu já vi tantas consequências terríveis, pessoas que poderiam ter sido uma vez nas mãos de Deus e que não teve esse cuidado aqui, ó, de lutar pela unidade e a paz. Para terminar, confiar no Senhor é preciso reconhecer que em todas as situações devemos confiar totalmente na palavra de Deus e não apenas no nosso próprio entendimento. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia, mas não é outra, não é mesmo, né? Não confie em você. Não vamos confiar na nossa capacidade, na nossa experiência. Não confia em Deus. Porque senão nós podemos ter uma grande decepção na nossa vida. Amém? Então fica aí essa palavra para nós, meus amados irmãos. A sabedoria de Deus na crise. Nós precisamos do discernimento, do dom de Deus. Com certeza, o Senhor Deus nos capacitará. Aqui é só um pouquinho para a gente tentar refletir, mas a Bíblia tem muita palavra de Deus escrita, e nós ainda temos o Espírito Santo, que certamente falará conosco, nos mostrará, nos revelará o que devemos fazer. Isso pode engrandecer o Rio de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o nosso irmão Gerardo e a nossa irmã Amanda. O irmão Gerardo é irmão do irmão missionário Zé Raimundo. Eu dirigi a parte Paquete, missionário Solange. A Solange está aqui, tem um estudo dela. Vocês são muito bem filhos, amados irmãos, pai e filho. Como é que a Bíblia diz? Pode ser, desistir e nós também. Esse é o nosso abraço, em nome de Jesus, amém? Já sei que visitaram lá o Parque dos Zaqueiros, né? Amém? Quem sabe, né, meu irmão? Ajudadores na obra do Senhor da vida, né? Que Deus abençoe. Muito bem, então, olha, vocês estão vendo esse óculos aí na tela? Vamos pedir os óculos do Espírito Santo, né? Para ver, para compreender as coisas que às vezes são tão difíceis na nossa vida. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, é o dia da evangelização, e amanhã nós estaremos fazendo culto lá na casa da nossa irmã, que é a polícia da Amara, pedido dela, da família, tá certo? O culto vai começar lá às 19 horas, e já falei com o missionário Zé, vai nos levar aquelas coisas para lá, às 18 horas, e vem pelo por aqui, né, pertinho ali, para levar as coisas para lá, e todos que puderem estar lá, vamos lá para o nosso Deus e agradecer por mais um ano que a serva de Deus completou, né? Ontem, né? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração por ela para o encerramento do culto, e vamos estar orando por ela lá. A mãe disse que no mês que ela faz aniversário, todo dia para orar por ela, que é o mês do aniversário dela, né? E é no dia 13 de março, né? O meu já é 29 de abril, já é no finalzinho do mês, por todos os dias. Eu falo dela, por vários dias. E a irmã ainda tem jeito, até o final do mês, nós estamos orando aí, pela aliança, até pensa, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então, amanhã toda a igreja é convidada para estarmos orando em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Sexta-feira, nossa campanha de oração, Jesus salva a minha casa, salva a minha família. Vamos estar orando aqui, que é o nome da família. Sábado, nosso evento, o aniversário da igreja, 31 anos desse ministério no Ceará. Estaremos aqui celebrando esta grande vitória da igreja, da obra de Deus no Ceará através desse ministério. Convide as pessoas, já postei lá os convites, tá? Estamos lá para empreender hoje, mas eu vi uma peça na impressora, mas ainda estamos com problemas. Não receber apoio aí, vocês estão vendo que tem falhas, né? Está imprimindo ainda bem para mim imprimir os convites, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tá? Isso amanhã ou sexta-feira a gente consegue imprimir esses convites para entregar algumas pessoas, certo? Mas vai postando aí nas mídias, se convidando, tá? E sábado vamos fazer um trabalho para lembrar as pessoas que foram convidadas, para elas não esquecerem de estar aqui celebrando o nosso mais um ano da obra de Deus no Ceará, tá bom?
Então fica aí o nosso apelo aos lados de Deus. Então fique de pé, eu quero convidar a irmã Ana, nós vamos orar e agradecer a Deus pela direção dela, da irmã Ana. Nós vamos lembrar da irmã, a nossa irmã Maria Mera, que não veio porque estava em saúde, de obrigação dela, do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar também pelo nosso irmão Gerardo, da nossa irmã Amanda, para que Deus abençoe, pai, filho, e eles tenham vitória nas causas dele, que eles estão buscando, em nome de Jesus. Amém? Levante as mãos para cá, vamos agradecer. Quero convidar a irmã Lúcia, dar um abraço à irmã aqui, depois da oração, né? Glória a Deus. Levante as mãos. Maravilhoso Deus e Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor Deus, pela vida da tua filha, Senhor. Nós já temos orado, já temos pedido ao Senhor as bênçãos sobre a vida dela. Te agradecemos também, Senhor, por tudo maravilhoso que ela tem sido nas nossas vidas, Senhor, cooperando em cada um de nós com a tua obra. Que ela continue sendo esta esposa, esta mãe serva, que ela possa dar muitos frutos, meu Deus, para a tua igreja, para a tua obra, para a sociedade. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, que ela também tenha muitas conquistas e realizações. O Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Parabéns pela sua oração. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Amém, irmãos? Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela presença dos teus filhos aqui, nosso irmão Gerardo, a irmã Amanda, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor venha dar a eles o que eles anseiam, o que eles desejam, segundo, Senhor, a tua vontade, o teu propósito, Senhor, na vida deles. Meu Pai, que neste lugar também eles sejam alimentados pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor. Que eles, meu Deus, possam, Senhor, desenvolver os dons, a graça que o Senhor deu na vida deles, meu Deus, para eles te servir e fazer a tua obra. Pai, nós oramos para aqueles irmãos que estão enfermos. Nossa irmã Jacuzelo de Girão, meu Deus, que está no processo de um exame, meu Deus, que pode estar hoje aqui. Abençoa o filho da saúde a ela, meu Deus. Repreende toda complicação na vida dela, abençoa toda aquela família, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também a saúde da nossa irmã Maria Mera, Senhor, da saúde dela, Pai. Repreende a causa dessas dores, toca as vezes a pé, faça cessar, Senhor, segundo a sua bondade e misericórdia, todo mal, toda doença no corpo dela. Abençoa também nosso irmão Zé Edivar, Senhor, que teve que ficar com a sua esposa. Abençoa toda esta família. Pedimos também a saúde da nossa irmã Diaconisa Josefa. Abençoa a tua filha também com saúde. Repreende, Senhor, essa dor. Em teu santo nome, Senhor, nós não damos. Vai embora, enfermidade. Sai todo mal. Pedimos a saúde da missionária Rita Félix. Também da Diaconisa Floceli, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Repreende todo mal. Pedimos a tua bênção sobre nós, Senhor. Nos leve em casa, em segurança, meu Pai. Nos dê uma noite de paz. E descanso do corpo, da alma, da mente, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, provê na vida de cada filho teu, meu Pai, aquele que ele necessita. Pedimos também pela libertação completa do nosso local de tem misericórdia daquela vida, livra, Senhor, livra de toda violência, de todo mal, Senhor. Tem misericórdia, salva aquela vida, Pai, em nome do Senhor Jesus amado, te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja do nosso Senhor e toda a face da terra, como nós dizemos, amém. Na glória e glória da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor.